E aí pessoal, tudo bem? Isaac Aranha aqui para continuarmos a nossa série de estudos baseados nesse livro aqui, ó, Biografia do Apóstolo Paulo, do autor N.T. Wright, ok? Seja bem-vindo, se você é novo aqui no nosso canal, já vou pedir para você se inscrever, acionar aí as notificações para que você fique por dentro todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, o YouTube avisar você, ok? Nós já gravamos aqui um capítulo introdutório da biografia do apóstolo Paulo, bem como o capítulo 1, onde nós falamos do zelo. Se você não viu esse vídeo ainda, assista lá porque está muito legal, falando sobre como que o apóstolo Paulo era tão zeloso, cuidadoso e por que ele era assim. Nós vimos que a cultura judaica era baseada muito ali desse zelo em Finéias, tá? Em Elias, tá? Homens que precisaram matar em prol da defesa da honra da cultura judaica e do seu Deus. Tá? Por isso, para esses radicais fariseus do século I, o zelo significava: se tem uma seita estranha dizendo que um tal Nazareno é o Messias, nós precisamos aniquilar com essa seita. E foi nesse sentido, nesse sentimento, que o apóstolo Paulo, Saulo, né, ainda incentivou a morte, o martírio de Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo. Tranquilo? Muito bem, o capítulo 2 agora ele falará sobre um evento que é marcante na história do cristianismo, que é o encontro de Saulo com Cristo, ou de Cristo com Saulo na estrada no caminho de Damasco, ok? Esse é o nosso capítulo 2, que fala sobre Damasco, tá? Um livro muito profundo, levanta algumas teorias aqui, e eu quero aqui deixar você preparado, você que vai fazer a prova de capelão militar do Exército Brasileiro, cobrará esse livro. E se cair alguma questão desse assunto, você vai acertar. Se você está aqui e não vai fazer a prova de capelão, sem problema, continue aí, porque você vai aprender também bastante sobre a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ok? Muito bem, nosso capítulo 2 vai falar desse encontro na estrada de Damasco, e o N.T. Wright começa dizendo que estrada de Damasco, essa expressão estrada de Damasco, ela é conhecida como se fosse uma metáfora para mudanças na vida, tá? A pessoa diz assim: eu era um alcoólatra até que tive a minha estrada de Damasco. Eu era viciado em jogo até que tive a minha estrada em Damasco. Eu era uma pessoa que não temia a Deus até que tive a minha estrada de Damasco. O que seria essa estrada de Damasco? Algo, um evento, um sentimento, uma experiência natural ou sobrenatural que faz você mudar a chave, mudar comportamentos, mudar o jeito de tratar as pessoas, de ver a vida. Geralmente uma boa estrada de Damasco é passar no Vale da Sombra da Morte. Geralmente quem vai à UTI e retorna, tá? Geralmente tem outra visão de mundo, né? Valoriza coisas que antes não valorizava e coisas nesse sentido. Então, estrada de Damasco é usado muito como essa metáfora porque ela aponta para uma das maiores mudanças na história da humanidade, de um homem que era perseguidor. De repente, após a estrada de Damasco, ele se torna um perseguido e um homem que deveria sofrer em prol daquela causa que outrora ele perseguia. Então, vamos tentar entender um pouquinho como que teólogos, psicólogos, historiadores explicam esse fenômeno que aconteceu com o apóstolo Paulo, né, na estrada de Damasco, ok? Muito bem. Primeiro, nós vamos levantar aqui algumas teorias da conspiração, certo? Na nossa página 58, nós temos ali algumas teorias de algumas pessoas dizendo que o que ele teve teria sido um ataque epilético, tá? Então, o que ele teve foi um ataque epilético e ele teve ali algumas, como que eu poderia dizer? Algumas visões provenientes desse ataque que ele teve, ok? Outros dizem que ele estava desidratado naquele calorão, né? E aí, devido à desidratação, ele acabou desmaiando e tendo ali algumas visões não reais, né? Tendo algumas visões ali de coisas que a sua mente elaborou naquele momento de desidratação, de desmaio e coisas nesse sentido. Outros vão mais além ainda e dizem que, na verdade, o que ele teve ali pode ser explicado na psicologia, certo? Como uma culpa, um remorso por ele ter permitido o assassinato de Estevão. Ele agora estava pensando na vida na estrada, calor, desidratação, a sua mente o cobrando, seu inconsciente questionando por que ele permitiu que aquilo acontecesse. Tudo isso culminou em experiências sobrenaturais
que geraram as visões que ele teve. Então, tudo isso são teorias do que pode ter acontecido com Saulo na estrada de Damasco, ok? Muito bem. Porém, o nosso autor aqui, depois de jogar essas teorias, e tem mais algumas que você vai encontrar na leitura, ele propõe a dizer o seguinte: vamos abandonar as teorias absurdas, abstratas, e vamos tentar fazer uma análise mais fiel do que de fato aconteceu na estrada de Damasco, ok? Aí ele diz o seguinte: primeira coisa, como ele viveu há 2000 anos atrás em uma cultura diferente da nossa, não tem como nós agora levantarmos se foi um trauma psicológico, emocional, como nós poderíamos diagnosticar? Se para um psicólogo, um psiquiatra, é difícil diagnosticar um trauma, tá? Hoje em dia, com o cliente sentado no divã, falando para ele ali detalhes da infância, por exemplo, você imagina nós olhando para um relato histórico, tentando detectar detalhes, nuances ali do que pode ter acontecido. Então, tudo que a gente fale nesse sentido não vai ser nada mais além do que elucubração, tentativa de chutar, tá? Tentativa de acertar sem uma análise mais fidedigna. Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa ver é tentar entender o contexto do que pode ter ocasionado a mudança tão significativa na vida de Saulo. Então o autor começa a dizer o seguinte: nós precisamos sempre buscar a motivação. Por que aconteceram duas grandes guerras mundiais? Você precisa estudar a motivação antes da guerra começar, como estava o sentimento das pessoas e tudo mais. Então, sempre busque a motivação de quaisquer eventos. Então, vamos tentar entender quais as motivações para que o Saulo tenha matado Estevão, quais as motivações para que ele estivesse perseguindo os cristãos e quais as motivações, que Cristo teve para interceptá-lo no caminho. Então, nós vamos analisar isso a partir aí da página 61. Primeira coisa, o autor começa a nos imergir, nos colocar no mundo de Saulo, para nós entendermos um pouquinho qual era o mundo dele. Nós já vimos no capítulo anterior do zelo, da admiração que eles tinham por Finéias, por Abraão, por Macabeus, por Judas Macabeu, da resistência, do zelo, de guardar com fé, de proteger aquilo que receberam, ok? E agora nós precisamos entender também o seguinte aqui, tá? Como era o mundo em que Saulo estava vivendo? O mundo em que Saulo estava vivendo era de um judeu, que há muito tempo os judeus não tinham independência, desde os babilônicos, passando pelo Medo-Persa, passando pelos gregos, agora pelos romanos, e os judeus aguardavam uma libertação. E aqui o autor destaca uma diferença que eu acho que é importante para a sua prova, que pode vir perguntando, tá? Que é a diferença de esperança e otimismo, tá? Quem é o otimista? O otimista é alguém que mesmo a coisa está tudo ruim, ele vê a coisa como se estivesse boa. O otimista, ele é um sonhador. O otimista, muitas vezes, ele ignora a realidade para poder ser otimista. A coisa está totalmente ruim, mas ele diz, não, as coisas estão boas. Isso é otimismo. Para o nosso autor, Saulo, assim como os judeus do século I, não eram otimistas. Eles sabiam que as coisas estavam ruins. O que eles tinham era esperança. Quando você tem esperança, você não esconde os defeitos. Você não esconde que a coisa está ruim. Não está tudo ruim, mas eu tenho esperança que vai melhorar. Então a esperança, ela é diferente de otimismo. O apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo de Tarso, na verdade Saulo ali é o nome judeu, Paulo o nome grego, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora. O fato é que Saulo, antes da conversão, ele era uma pessoa que vivia em um tempo de esperança, não de otimismo. Ele sabia que as coisas estavam ruins, mas eles criam que o Messias viria. E a chave para eles entenderem que o Messias viria e que resolveria as coisas, estava nessa esperança, que ela é uma virtude, ela não é um sentimento. A esperança é uma virtude, independe do que você estiver sentindo. Se você está otimista, negativo, feliz, triste, chorando, não. Você tem esperança, tá? E qual era a esperança que eles tinham? Era a esperança da união céu e terra. Ou seja, é como se os judeus, de maneira mística, aguardassem uma intervenção divina. E essa intervenção divina tem que vir por algum portal. Lembra quando você era criança e assistia os desenhos dos portais, das senhas, das portas secretas que ligavam dois mundos? Era mais ou menos isso para os judeus. Para o judeu, o elo que fazia a ligação do espiritual com o natural, que seria por esse elo que os judeus sentiriam a presença de Deus e viriam o sobrenatural, este elo é simbolizado no templo. Então, para os judeus, o templo tem uma importância muito grande.
Para os judeus, o templo tem uma importância gigantesca. Se você ler com calma os evangelhos, você vai perceber que os fariseus ficavam irritados quando Jesus fazia milagres. Sim. Eles ficavam irritados quando Jesus perdoava pecados. Sim. Eles ficavam irritados quando Jesus multiplicava os pães. Sim. Mas a maior irritação deles era quando Jesus falava contra o templo. É quando Jesus disse: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. É quando o próprio Estevão começou a falar que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Foi a hora de maior ira dos religiosos contra Estevão. Aí você pensa, por que esse apego tão grande ao templo? Porque para eles o templo é o elo do sagrado, do espiritual. É pelo templo. Eu não posso ignorar o tamanho do templo. Então eles tinham uma esperança, uma expectativa muito grande com o templo, ok? Muito bem. O que eles aguardavam então, os judeus aguardavam, na verdade, não era mais um resgate. O autor deixa claro isso aqui, tá? A gente vai já voltar a falar do templo. O que os judeus aguardavam não era mais um resgate, porque eles já tinham tido outros resgates. Eles já tinham estado na Babilônia, Deus já tinha dado resgate para eles. Eles já tinham sido levados pelos Medo-Persas, já tinham tido alguns resgates. A própria história do período interbíblico, quando os gregos tentam entrar ali em Jerusalém, na revolta dos Macabeus, Deus já havia dado resgate para eles por meio dos Macabeus. Então perceba que o que os judeus precisam não é de mais um resgate, porque o resgate pode fazer voltar depois para o cativeiro. O que os judeus esperavam era perdão. Olha o que o N.T. Wright diz. O que eles precisavam não era apenas de uma nova Páscoa, de uma nova libertação, de um novo resgate da escravidão. Não. O que Israel precisava era de perdão. Isso aqui é muito forte, tá? Porque os judeus já tinham tido resgates várias vezes. O que eles precisavam agora era de um perdão, ok? Isaías profetiza dizendo, no capítulo 40, no versículo 1, o seguinte: consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor Deus. Ou seja, calma, povo judeu, virá o Consolador. Calma, virá aquele que trará o perdão, não apenas uma libertação militar, mas um perdão específico que vai sarar todas as feridas. Essa era a necessidade real do povo de Israel. Muito bem. Um povo tão sofrido, tão doído, tão escravizado por tantos povos diferentes, a pergunta que fica é: por que eles ainda tinham esperança? Porque eles criam nas promessas. Por que eles ainda tinham esperança? Tá? Porque eles sabiam que o Deus dele era um Deus de sobrenatural. Lembra de Sansão matando 1000? Lembra de Israel derrubando Jericó? Lembra de 40 anos no deserto, sandálias e roupas, e maná, sandálias e roupas crescendo junto com o corpo, maná e codornizes sendo enviadas? Então, não é psicanálise, não é loucura, né, que o povo judeu tinha. O que o povo judeu sabia era conhecer a história. E o Deus que já interviu no passado interviria a qualquer momento. Então eles tinham uma esperança. E essa esperança estava sobre o templo, e do templo viria o Messias. Porque a profecia, as profecias diziam, por exemplo, havia uma profecia de Malaquias, deixa eu encontrá-la aqui para mostrar para vocês, mas era uma profecia que dizia que a libertação viria do Messias no templo. No templo, eles aguardavam a libertação no templo, tá? Vou já chegar aqui. Então é o seguinte, eu preciso do templo e preciso do Messias. E agora, se eu tenho um Messias que diz que vai destruir o templo, como é que pode? Lembra que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? Então assim, eles acreditavam que aquele Jesus era um falso Messias porque estava acabando com a expectativa, com a esperança do povo judeu, ok? Muito bem. Detalhes em particular aí, certo? Do povo judeu era essa esperança, céu e terra, que está descrita muito bem na página 64 e 65, tá? Nós temos aí: templos eram construídos para reter as esferas divina e humana, para unir as duas coisas. E o templo de Jerusalém, como o tabernáculo do deserto, foi designado como um pequeno modelo funcional de todo o cosmos, todo mundo, era o elo, tá? Malaquias, um dos últimos dentre os profetas antigos, disse o seguinte: o Senhor a quem buscais virá repentinamente ao seu templo. Achei aqui. Malaquias disse: o Senhor a quem buscais virá repentinamente ao seu templo. Então eu preciso ter o Messias, que é o Senhor, e eu preciso ter o templo. Para os judeus, na mente dos judeus, não pode ter salvação sem Messias, não pode ter salvação sem templo. Tem que ter o templo, tem que ter o Messias, ok? Muito bem. Para as pessoas que estavam fora de Jerusalém e não tinham contato com o templo, eles tinham um templo portátil. Que templo portátil é esse? A Torá.
Aonde houvesse um exemplar da Torá, um mestre da lei ensinando jovens, tá? Como acontecia nas escolas rabínicas, ali eu tenho um templo, um modelo de templo, ali eu tenho um elo de que o Messias virá, ali eu tenho um ensinamento que o Redentor virá sendo estendido para as próximas gerações. Então, enquanto houver isso, há esperança de que o Salvador virá e ele virá no templo, ok? Muito bem. Muito bem, naquela época os jovens dedicados, eles viviam muito dedicados à oração, ao jejum, à observância estrita da Torá, tá? E por vezes, este empenho no jejum fazia com que jovens judeus tivessem êxtases sobrenaturais e visões, tá? E aí o N.T. Wright volta a levantar a ideia, será que a visão de Saulo não teria sido mais um êxtase, oriundo de fome, de cansaço, de desidratação? Ele levanta mais uma vez isso, e ele traz o seguinte, olha, não seria estranho, porque todos os patriarcas tiveram visões sobrenaturais. Abraão viu Deus passando no meio do sacrifício, lembra? Como fogo, consumindo ali os sacrifícios. Jacó teve a visão, o sonho da escada que subia até o céu e anjos subiam e desciam. Isso é extremamente sobrenatural. E após ele ter aquela visão, ele fez um altar e disse, esse lugar é Betel, casa de Deus. Então, dessa crença, porque Jacó sonhou com anjos subindo e descendo, fazendo o elo do céu e terra, quando ele acordou, ele fez um templo, um altar, e disse, esse lugar é casa de Deus, Betel. Perceba que, quando eu tenho o elo, céu e terra, eu tenho que ter um templo, que é o portal, que é o altar, e esse altar é a casa de Deus. Então, é diante deste entendimento de Jacó, de que onde Deus se liga, céus e terra, o espiritual se une com o natural, é ali que é a casa de Deus. É nessa esperança que os judeus tinham que o templo fosse usado como um elo, como um receptáculo do Messias que viria para trazer a libertação para o povo judeu. Muito bem, agora imagina o Messias chegando lá e quebrando tudo no templo. Mas o Messias virá do templo, não para quebrar o templo, como Jesus é voltado lá por conta dos vendilhões do templo, vocês lembram muito bem disso, né? O próprio Daniel teve muitas visões sobrenaturais, o próprio Ezequiel teve visões até estranhas para nós, tá? E o N.T. Wright destaca aqui que alguns rabinos proibiam qualquer pessoa com menos de 40 anos de ler o livro de Ezequiel, desculpa. Então você que está vendo esse vídeo tem menos de 40 anos, se você fosse um judeu do século I, você não poderia ler o livro de Ezequiel, porque você não teria maturidade para assimilar tudo isso, de acordo com alguns rabinos. O que eu quero dizer para vocês? Este elo, tá? O capítulo repete por várias vezes essa ideia do elo. O templo é o elo céu e terra, ok? Muito bem. E todos eles eram acostumados com visões sobrenaturais que eram oriundas de longos jejuns, de êxtases sobrenaturais que aconteciam. A pergunta que fica é, Saulo está no caminho de Damasco, a cabeça está cheia de escritura, o coração cheio de zelo, recitando Shema, que é a oração que todo jovem judeu aprendia com 13 anos a recitar, que é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Essa oração, que era usada como um mantra e era entoada 3 vezes por dia, todo judeu falava essa oração 3 vezes por dia, então isso impedia com que o povo judeu acreditasse que aquele homem de Nazaré se dizia ser Deus, então para eles não fazia o menor sentido, ok? Muito bem. O nosso autor aqui então entra na mente de Paulo e diz o seguinte, Paulo era um homem muito zeloso, porém esse zelo dele faltava entendimento, e ele mesmo vai reconhecer isso, depois vai escrever em Romanos capítulo 10, versículo 2, que os judeus têm muito zelo, mas esse zelo é sem entendimento, ou seja, não adianta de nada. Depois de explicar tudo isso, o N.T. Wright fecha, tá, o raciocínio, e é aqui que virá a questão da sua prova. Toda essa expectativa de um templo para ser o elo, céu e terra, vão culminar não em um local físico, mas em uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Para o N.T. Wright, Jesus é o elo que faz convergir o céu e a terra de uma só maneira. Este elo não é um lugar geográfico, este elo é Jesus Cristo, ele é o templo, tá? E depois desse primeiro templo que é Cristo, ele cria novos templos, dizendo, vós, porém, sois templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então tem um segredo muito grande aqui do templo para o ser humano, e Paulo vai usar essa linguagem escrevendo aos Coríntios, vós sois o templo, a morada, o tabernáculo do Espírito Santo de Deus, ok? Muito bem. Pessoal, então Saulo depois vai para a rua chamada direita, fica ali os 3 dias, né?
em jejum, orando, tudo mais, pensando no que havia feito na vida, e agora ele vai mudar a sua escatologia. O N.T. Wright chama essa escatologia de escatologia messiânica, ou seja, todas aquelas profecias do Antigo Testamento vão culminar agora em Cristo. E agora, nesses 3 dias que o Saulo está ali, ele vai meditar, e para ele tudo vai fazer sentido. Agora eu entendi a Páscoa, agora eu entendi a travessia do Mar Vermelho, agora eu entendi o período do deserto, agora eu entendi o que os profetas diziam, agora eu entendi o porquê que Miqueias falou que era em Belém, agora eu entendi o porquê que Isaías falou que a virgem conceberá. Esses 3 dias foram 3 dias em que as coisas foram ficando claras para ele. Ele estava cego para o mundo, mas espiritualmente seus olhos estavam abertos. Pessoal, depois desse período em que ele passou aí, certo? Em que tudo fez sentido para ele, agora para ele o judeu não é mais destaque. Ele escreve aos Gálatas dizendo que agora em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Jesus Cristo, em Jesus o Messias. Então, a mudança de Saulo, ela aconteceu nesses 3 dias que ele ficou ali, em que Ananias foi orar por ele, tá certo? E a outra grande mudança que acontecerá no apóstolo Paulo, acontecerá no período em que ele vai ficar na Arábia, tá? E o que aconteceu lá na Arábia que fez com que mudasse tão drasticamente a vida de Saulo? É o que nós veremos no próximo capítulo, no nosso próximo vídeo. Nós vamos destacar sobre o período em que Saulo vai para a Arábia. Tranquilo? Última observação aqui, já até fechei, é o seguinte: o N.T. Wright não é pentecostal e ele diz que quando Saulo foi cheio do Espírito Santo, ele não profetizou e não falou em línguas, que é um argumento em que os pentecostais usam, tá? Que toda vez que a pessoa é cheia do Espírito Santo tem que falar em línguas e tem que profetizar. O N.T. Wright faz essa observação, tá? Eu acho que é importante você anotar isso, porque se na sua prova vir, principalmente você que é pentecostal, você pode então achar que uma resposta que diga que ele foi cheio e falou em línguas imediatamente estará correto. E de acordo com Atos dos Apóstolos e de acordo com a biografia do N.T. Wright, ele foi cheio do Espírito Santo, mas imediatamente não falou em língua nem profetizou, tá bom? Espero você para o próximo vídeo, onde falaremos sobre o que aconteceu na Arábia que mudou a vida do apóstolo dos gentios. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau!